Olá, bora deixar de mimimi? Hoje nós vamos falar sobre um contexto em que muitos de nós já nos encontramos. Talvez em alguma circunstância da sua vida você foi traído, lhe decepcionaram, lhe machucaram, disseram coisas que doeram profundamente. E hoje nós vamos lembrar de um personagem bíblico que viveu circunstâncias tão adversas, tão difíceis. Foi parar na prisão, foi injustiçado. Alguém que tinha todos os motivos para viver de mimimi, mas escolheu a atitude certa, escolher aquela que era exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse. Hoje nós vamos falar sobre José. E no capítulo 37, nós vemos o momento em que os irmãos planejam vender José. Eles tinham ciúme de José por algumas questões. Primeira coisa, eles sentiam assim uma proteção, um cuidado diferente com José. José era o único deles ali, no momento, filho de Raquel, que era amada de Jacó. E então isso já despertava ciúme. José teve sonhos, José compartilhava sonhos. E a gente tem que parar para pensar com quem que a gente está compartilhando os sonhos da gente. Eu sempre gostei muito de compartilhar aquilo que eu penso, aquilo que eu estou vivendo, os projetos, os sonhos, mas a gente vai amadurecendo um pouco e vai começando a entender que há um tempo de falar, para quem falar. Será mesmo que é a hora de falar? Outro dia eu estava com alguém que me é muito querida e eu ia compartilhar um desses projetos vivenciando hoje e eu pensei, será que é tempo? Sabe, antigamente eu não pensava assim. Antigamente eu simplesmente falava, derramava, achava maravilhoso falar. Só que aí eu fui aprendendo que eu preciso consultar o Senhor. E então eu deixei que aquela pessoa falasse. E ali eu fui no meu espírito, me conectando com o Espírito de Deus. Senhor, será que é para eu falar? E num dado momento da conversa, veio um clique que era como se o Senhor estivesse respondendo. Agora sim, filha, é o tempo de falar. A gente é muito impulsivo, a gente quer resolver as coisas na hora, a gente quer sair contando tudo, mas a gente tem que ter cuidado. Nem todo mundo está preparado para sonhar junto com você. Tem gente que vai jogar balde de água fria, tem gente que vai fazer igual os irmãos de José fizeram. Lá vem o sonhador. E vamos ver aqui o que diz o texto. O pai pediu para ele ir lá onde os irmãos estavam guardando o rebanho. Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: "O que você está procurando?" Ele respondeu: "Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos?" E então o homem falou que eles estavam em determinado lugar e que eles tinham ido para perto de Dotã. E então José foi. Quando José estava se aproximando, foi aí que os irmãos o perceberam e disseram: "Lá vem aquele sonhador", diziam uns aos outros. "É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E depois diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." E aí no sonho, vocês devem se lembrar de um deles, que as estrelas se curvavam, né? Diante do sol, da lua. E assim, e os irmãos, e as estrelas representavam os irmãos se curvando diante de José. Eu vou me curvar diante de fulano de tal. Não, a gente quer se achar o tal, né?
E aí, o plano que eles arquitetaram, o plano maquiavélico, se cumpriu. Eles venderam José, levaram a túnica para casa, mancharam de sangue, disseram ao pai que José tinha sido comido por feras no campo. E veio a tristeza, certamente a culpa veio pairar no coração deles, porque mais adiante a gente vê alguma coisa relacionada a isso, mas o certo é que José foi traído, José foi vendido, foi parar lá na casa de Potifar, que era o seu chefe, o seu senhor, e ele sempre agiu com muita retidão, com muita integridade, tanto que ele ficou sendo administrador das coisas do seu senhor. Mas um dia, Satanás vem pregar uma peça em José. E José está lá, cuidando das coisas do seu senhor, Potifar tinha saído, e a mulher vem assediar José. Mas José tinha um compromisso com o pai, e José não estava brincando de quebrar essa aliança. E então, quando a mulher de Potifar se aproxima e ele vai recuando e ele foge, não é? E ele, que é isso que a gente tem que fazer quando sente que está chegando a tentação, não fica ali naquele lugar, não fica vendo aquele filme, não fica olhando para aquelas mulheres, não fica alimentando coisas que não vão edificar a sua vida, porque você vai acabar caindo na tentação. E José tratou de correr, mas nisso que José correu, ela se sentiu, ele me rejeitou, pera bem aí, menina, ele vai me pagar. E puxou então o tecido de José lá, tipo a capa, a toalha de José, aquele acessório dele, e ficou com ele nas mãos um trunfo falso que ela tinha nas mãos. E quando o seu esposo chegou, ela levantou o falso testemunho contra José, e José foi parar na prisão. José tinha todos os motivos para viver dizendo: eles me traíram, eles me venderam, a mulher me caluniou, Senhor, o Senhor me abandonou, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, não, é muito difícil, eu não aguento mais não, o Senhor está me decepcionando. E começar a jogar a culpa no mundo, nas pessoas, ninguém se importa comigo, ninguém me quer, ninguém me ama. E você pode viver dessa forma. Você é livre para escolher. Mas essa é a atitude de quem vive no mimimi, de quem foi ferido ao longo da existência e não tratou essas feridas. Elas vão se acumulando, se avolumando, e em vez de sair do lugar da dor, eu permaneço nela e me machuco mais e dói mais e eu fico mais atribulada, quando na verdade eu teria uma escolha mais inteligente a fazer. E aí, José ficou lá na prisão por tempos. Ficou lá, mas não ficou se remoendo. Chegou o tempo em que 2 prisioneiros que estavam lá com ele, o copeiro e o padeiro, tiveram 2 sonhos, cada um sonho. O sonho do padeiro, é que a gente não vai entrar em detalhes do sonho deles, mas o sonho do padeiro, a interpretação tinha a ver com que, ao sair dali, depois de alguns dias, 2 ou 3 dias, ele seria morto. Quem é que gosta de ouvir um sonho, uma revelação dessa? E o copeiro, o sonho dele era de que quando ele saísse dali, José trouxe a interpretação de que ele voltaria para o palácio real para cuidar da alimentação do rei e que ele não seria, portanto, morto. O padeiro não gostou, claro, mas foi exatamente isso que aconteceu. E o copeiro voltou para o palácio. O tempo se passou, José ainda lá mofando na prisão, quando o faraó tem um sonho que ninguém conseguia interpretar, que ninguém sabia o que queria dizer, e o copeiro se lembrou de quem? De José.
Fique no lugar em que o Senhor quer que você esteja, porque Ele vai enviar alguém que vai se lembrar de você para cumprir um propósito maior. O foco não está lá na prisão, o foco está no lugar para onde Deus quer me levar. E então, José é levado a Faraó, e lá na interpretação do sonho, vocês devem se lembrar que tinham vacas magras, vacas gordas, e que eram 7 e 7. E 7 gordas se referiam aos 7 anos de fartura, e 7 vacas magras aos 7 anos de escassez, de fome, de sequidão. E aí, Faraó, e ele falou tudo para Faraó, explicou como deveriam ser os passos a serem seguidos, e Faraó então disse: você é o homem certo, é você que vai cuidar de tudo isso, é você que vai administrar. E então José passou a ser a segunda pessoa de Faraó. Meus amados, minhas amadas, José poderia ter ficado remoendo a dor do tempo da prisão. Senhor, o Senhor me deixou tanto tempo lá. Quando eu encontrar meus irmãos, eles vão me pagar se um dia eu encontrar. Ele poderia ter feito isso. Mas vamos dar sequência à história. Olha o que acontece no capítulo 45. Chegou a fome na terra dos irmãos, na terra de seu pai, e eles precisavam correr para onde tinha comida. E onde é que tinha comida? Lá onde José estava, no Egito. Lá onde ele estava administrando, cuidando das coisas de Faraó. Cuidando de trazer o suprimento da parte do Senhor através da vida de José para aquele povo. E então os irmãos foram para lá. Chegando lá, José reconheceu os irmãos. Eu imagino o frio que deve ter dado, porque ele era humano. A gente não pode negar quando vem essas emoções, mas o que a gente vai fazer com elas, aí sim, a gente pode governar. A gente pode escolher. Só que os irmãos não reconheceram José. Por quê? Porque José estava diferente. O tempo se passou, talvez a barba tenha crescido, talvez um acessório que cobria um pouco aqui, um pouco ali, cheio de turbantes, sei lá, dos acessórios do palácio. E o semblante dele não foi visualizado como sendo irmão daqueles outros. E aí eles chegaram à presença de José, e então disseram o que estava se passando, o que estava acontecendo lá com a sua família. E José aproveitou para indagar: vocês têm outro irmão? E eles disseram: temos o irmão caçula, Benjamim. E José, querendo ver Benjamim, disse: pois então vocês vão ter que trazer o irmão de vocês aqui, tragam todos para eu conhecer, mas deixem um irmão aqui. Olha só, o tempo se passou, certamente eles refletiram do erro que cometeram, porque eles disseram: não, Senhor, nós não podemos fazer isso, não, por favor, não peça isso. Na cabeça deles, eles sabiam que já tinham perdido um irmão, como que agora eles iam deixar o outro de garantia? Mas José falou que aquela era a condição. Então eles retornaram para casa. Um irmão ficou e eles estavam agora na incumbência de convencer o pai a deixar levar Benjamim. Mas Jacó não gostou dessa ideia, não. Como que eu vou ficar sem o outro filho de Raquel? Não, meu filho caçula. Mas conseguiram, acabaram cedendo. O certo é que, resumindo a história, eles voltaram para o Egito. E quando chegaram para o Egito, né, depois de todo esse tempo aí de convivência, vai lá, vem cá, o texto bíblico diz no capítulo 45, a essa altura,
José já não podia mais conter-se. Gente, ele era humano, não dava para aguentar mais de guardar aquele segredo. Lembram que eu falei que o inimigo gosta de fazer a gente, ficar calado, não revela. Mas José disse, o texto fala, ele não podia se conter diante de todos os que ali estavam e gritou, façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sabe, tem coisas que estão entaladas aqui, guardadas no silêncio, mas uma hora elas precisam ser colocadas para fora. Meus irmãos, eu sou José. Em outras palavras, ele estava dizendo, aquele que foi vendido. E ele chorou, o choro precisa vir, é preciso extravasar. Porque senão se adoece, se martiriza, se machuca ainda mais. José poderia ter escolhido continuar na prisão emocional. Talvez você não esteja na masmorra física, mas talvez você esteja aprisionada por lembranças que machucam sua alma. Foi o chefe que lhe machucou, foi um colega que lhe puxou o tapete. Foi alguém da família que disse uma palavra que lhe amaldiçoou. Foi alguém que disse, você não serve para nada, você não consegue, você é um zero à esquerda. E você tem passado a vida se alimentando dessas mentiras, aprisionando a sua alma. E você prefere continuar naquele lugar, por mais que inconsciente. Talvez você não diga assim, não, eu quero ficar na dor. Mas quando você escolhe não liberar o ofensor, é esse lugar que você decide ficar. É nesse lugar que você decide estar. E o texto continua quando José diz, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Talvez você tenha dito assim na sua caminhada, foi o dedo do homem que fez isso. Foram as pessoas que mexeram lá os pauzinhos e fizessem com que eu saísse daquele lugar, com que eu saísse daquela empresa, fizessem com que fizeram com que eu tomasse um outro rumo. Faça como José. Sabe, naquele momento de dor, a gente diz assim, foi ele, foi ela, foram eles que fizeram isso. A gente não consegue entender que Deus está direcionando. Mas olha o que José diz. Não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Há um propósito maior de você estar passando por esse processo que às vezes é dolorido, você não entende, há uma razão, há lições a serem aprendidas nesse processo. Então passe por eles, aprenda com eles, libere quem lhe ofendeu. Eu já passei por circunstâncias em que eu disse assim, ai, tá doendo, ai, doeu. E quando eu via determinadas pessoas, aquilo palpitava. Isso aconteceu por 1, 2, 3 vezes, até que o raciocínio, a inteligência que o Senhor me concedeu, disse assim, ei, preste atenção, esse não é o lugar que eu preparei para você estar. Ei, você está se machucando de novo, você está doendo, está fazendo a ferida ser remexida de novo, preste atenção, saia desse lugar. E então eu respirei e disse, é mesmo, Senhor, eu não posso ficar nesse lugar, me ajuda, Senhor. Me ajuda a sair daqui, me ajuda a ir para um outro lugar, um lugar de graça, um lugar de bênção, um lugar de refrigério, um lugar de contentamento, um lugar de entender que
todas as coisas cooperam para o bem dos que amam ao Senhor. Todas, minha amada, não são algumas delas. As ruins, aquelas que machucam, que penetram a alma, essas também servem para o meu bem. Essas me aproximam de Deus, essas me fazem chorar, não apenas chorar, mas chorar aos pés dele, de onde vem toda a fonte de alívio. José escolheu liberar os irmãos. Escolha liberar, não importa o tamanho da ação que tenham feito contra você, não importa que palavras lhe disseram, de que forma lhe ofenderam, o que usaram para te acusar. Lembre-se, há alguém que está acima de todas essas coisas, há alguém que é por mim, há alguém que anda comigo, há alguém me esperando do outro lado e vai me trazer refrigério. Se José tivesse ficado lá no lugar da dor, ele não teria encontrado o lugar da provisão, o lugar do sofrimento, o lugar do salvamento, da salvação. Você pode escolher hoje. Você pode escolher ficar no lugar da dor, mas aguente as consequências. Aguente, você tem ombro para suportar. Até quando você vai conseguir carregar esse fardo? Olhe para a palavra. Jesus diz: aprendei de mim, eu sou manso, suave, o meu fardo é leve. Porque você insiste em carregar esse fardo? Quando você libera o ofensor, você não diminui. José não estava ali dizendo: o que vocês fizeram foi pouco. Vocês só me venderam. Não, não era isso que José estava dizendo. Mas ele estava alinhado com Deus, com o propósito de Deus. E então, em vez de dizer o seguinte, em vez de dizer: eu prefiro me lembrar do tempo da tormenta, José escolheu olhar para o tempo do refrigério, para o propósito, para o alvo, o objetivo. Os irmãos venderam, no momento era difícil, no momento não se via saída, foram anos de prisão. José já não era mais o mesmo, os irmãos nem o reconheceram, mas havia um propósito, foi para livramento. Então não fique no lugar da sua dor. Quando Jesus estava ali à beira da morte, ele podia ter dito assim: Senhor, eu estou aqui, foi por causa deles. Senhor, eu sei que eu vou morrer por eles, que eu vou garantir vida eterna para eles, mas o Senhor faça com eles o que o Senhor quiser. O Senhor sabe o que foi que eles cometeram. Não. Jesus, alinhado, conectado com o propósito do Pai, disse: Senhor, antes no Getsemane, tá doendo, tá difícil, é pesado, mas eu escolho fazer a tua vontade. Você pode escolher carregar esse peso, mas você vai ter a inteligência, a sabedoria do alto, se você escolher liberar o ofensor e liberar-se dos seus fardos. Você pode continuar remoendo, talvez imagine-se Pedro, vamos pensar aqui em Pedro. Quando Jesus falou para Pedro, que ele disse: não, Senhor, se preciso for, eu morro por ti. O Senhor não precisa morrer, Senhor, vamos ficar do jeito que está. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ali, Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas a boca de Pedro estava sendo emprestada para um propósito de Satanás. E Jesus disse: para trás de mim. E Pedro poderia ter ficado no mimimi, né? Poderia ter dito assim: Senhor, o Senhor está dizendo isso comigo? Pois eu vou me pegar a minha trouxinha e vou para outro lugar, vou para outro ministério, vou sair de casa, vou largar esse emprego. Cadê a resiliência? Cadê a reflexão? Por que você já foi tão machucado, tão doído, não tratou, não liberou, que não consegue enxergar que é melhor para você liberar-se dos fardos?
Escolha ficar livre. Escolha dizer não a esta dor que tanto machuca. Tenha mais sabedoria. Eu não estou dizendo que os pensamentos ruins não virão, eles virão. Mas o que você vai fazer com eles faz toda a diferença. Filipenses 4:8 diz: tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. É nisso que você deve pensar. Mas você escolhe remoer o passado. É uma escolha sua, mas aguente as consequências. E as consequências, sabe quais são? Mais dores, mais peso. Os ombros não aguentam. Você não tem energia para as tarefas do dia. Quando vem à mente, o coração acelera. É porque não foi resolvido. Entregue para quem pode resolver. Saia do lugar da dor, rumo ao propósito que o Senhor estabeleceu para a sua existência. Faça isso, isso vai ser bênção para a sua vida, bênção para a sua casa, bênção para a sua geração, para a sua descendência. Escolha o lugar da bênção, não simplesmente por correr atrás da bênção, mas porque ela virá. Ela virá quando você faz a escolha certa. Que nesse dia você diga não a tudo que vier à sua mente que diz: fique lá, te machucaram. O que eles fizeram, você não merecia. E você fica no alto sofrimento, na autocomiseração, com pena de você mesmo, sofrendo ainda mais. Escolha sair deste lugar e vá para o lugar do propósito. O lugar do propósito é o lugar da provisão, como o Senhor fez na vida de José. A provisão para você, a provisão, a refrigério para a sua alma. Eu vou ficando aqui com o meu café e que você tenha um dia abençoado, cheio da paz e da presença do nosso Deus.